Meu povo, eu não queria voltar a falar aqui sobre essa briga que virou a disputa para a vaga do Senado em Santa Catarina, a vaga do PL, essa questão toda envolvendo a Ana Campanholo, o Carlos Bolsonaro, essa guerra que não tem mais fim, é a resposta, a resposta da resposta, é a resposta da resposta da resposta, e virou um negócio insano. No momento em que nós temos tantas questões reais, problemas sérios para nos preocuparmos, olha, mas eu vou compartilhar alguns trechos da fala do senador Flávio Bolsonaro, que foi extremamente prudente, sábio em sua colocação, e é por isso que eu vou compartilhar. Confesso que se eu fosse falar por mim mesma, não sairia da mesma forma, nem com a mesma sabedoria, porque eu acho que já deu, né? Eu vou falar do que está acontecendo em Santa Catarina. Então esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu peço, assista até o final porque é muito importante. O Jair Bolsonaro é paulista, fez a sua trajetória política pelo Rio de Janeiro e foi o melhor presidente da história do Brasil. Tarcísio, carioca, foi escalado por Bolsonaro para ser o nosso candidato a governador em São Paulo. Se elegeu e faz um trabalho excepcional. Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, escolhido pelo próprio presidente Bolsonaro, sangue do seu sangue, assim como eu sou, para ser pré-candidato em uma das duas vagas para o Senado em Santa Catarina. Você sabe por que o Bolsonaro já emprestou a sua imagem e a sua credibilidade para eleger milhares de pessoas em todo o Brasil? Primeiro, porque ele praticamente sozinho, apanhando de tudo quanto é lado, enfrentando gente poderosa, resistindo a ataques 24 horas por dia, de segunda a segunda, sobrevivendo a uma facada, conquistou uma liderança que ninguém tem igual no Brasil. E segundo, porque ele tem a consciência de que a gente está numa guerra contra o que há de mais perigoso para o nosso futuro, o projeto de poder da esquerda, que em qualquer lugar do mundo onde ele foi aplicado, o resultado foi corrupção, miséria, aumento da violência, fim da liberdade de opinião e de imprensa e ditadura. Você sabe o que significa a palavra campanha? Campanha significa conjunto de operações militares realizadas em campo aberto, ou seja, fora das fortalezas e cidades. Você que faz campanha eleitoral, entende por que essa palavra é usada também no ambiente político? Então, na política, assim como numa guerra, o Bolsonaro construiu um exército da direita, que hoje está em todas as cidades brasileiras, lutando pelas bandeiras que nós acreditamos, que são os pilares da nossa sociedade: Deus, pátria, família e liberdade. Se a gente faz parte de um mesmo exército, que está lutando contra um outro exército, e não segue o que o comandante decide, a gente está fadado à derrota. Não tem problema você ter uma opinião diferente, mas a partir do momento em que o comandante, com a história e a legitimidade de Bolsonaro, tomou uma decisão, não é inteligente ficar questionando, porque o único que vai ganhar com isso é o nosso inimigo. A partir do momento que o nosso líder toma uma decisão, se a gente questiona, acontecem duas coisas. Uma, isso enfraquece o nosso líder. E dois, isso beneficia quem? O nosso inimigo. Se você acha que o Bolsonaro não merece escolher um pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, no caso, o próprio filho dele, tudo bem. É a sua opinião, que eu discordo completamente. A gente tem que ter a consciência que a gente está lutando por algo muito maior do que a nossa simples opinião. A gente está lutando para resgatar o nosso Brasil, que está condenado à pena de morte se continuar nas mãos da esquerda. Entenderam? O recado ficou bem claro, né? Já deu, chega, não é mais o momento de achismos, de opiniões pessoais acima do interesse da nossa pátria. Vamos aos fatos. A própria Carol Detoni já deixou isso claro quando saiu da casa do presidente Bolsonaro ontem. Só existem 2 vagas para o Senado no PL em cada estado e existem inúmeros deputados, inúmeros candidatos qualificados e à altura, mas o fato é que são só 2 vagas. E o presidente Bolsonaro indicou uma vaga, só ficou mais uma. Ponto. Acho que não dá mais pra gente ficar perdendo tempo com coisas pequenas, quando nós temos tantas questões sérias. O Flávio deixou claro, o Bolsonaro deixou claro, a Carol Detoni deixou claro ontem. O Carlos Bolsonaro é a indicação do líder, é a indicação do capitão, e nós precisamos seguir o nosso líder. E outra coisa, tá feio demais, a gente tá dando de bandeja tudo que a esquerda quer nesse momento. Não tem certo e errado, tem um comando, tem um líder, tem uma direção, e aqueles que são prudentes, aqueles que são sábios, nesse momento vão seguir o comando do líder, e ponto. Ontem, o STF, por unanimidade, rejeitou todas as provas e os recursos da defesa do presidente Bolsonaro, e a qualquer momento, segundo o desejo da esquerda, Bolsonaro pode ser enviado para a prisão da Papuda. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E a gente, diante disso tudo, ontem o bicho pegando, o cenário pegando fogo, o STF preparando a cama para mandar Bolsonaro para a Papuda. E a gente aqui, perdendo tempo, discutindo, brigando por vaga de Senado em Santa Catarina. Eu espero de todo o coração que todos os envolvidos nessa história recuem, baixem a guarda, ouçam o comando do líder, sigam o comando do líder, e aqueles que por alguma razão entenderem que não vão seguir, ok, é direito seu, que procurem outro líder para lhes guiar, para lhes orientar. O que não dá é para estarmos dentro
de um mesmo exército, matando o adversário do lado, criando divisões, quando temos pela frente uma guerra tão importante. Eu vou repetir. O STF ontem rejeitou todas as provas e todos os recursos da defesa do presidente Bolsonaro e a esquerda está preparando a cama para mandar Bolsonaro para a Papuda a qualquer momento. Não é esse o momento de perdermos tempo com coisas pequenas. Temos uma grande missão. Vamos voltar para o foco. O capitão Bolsonaro precisa de nós mais do que nunca. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e que Ele nos abençoe.